Boa noite, galera. Acabou o jogo na Arena Fonte Nova. O Corinthians venceu o Bahia fora de casa. Sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians emplaca pela primeira vez uma sequência de 2 vitórias com o técnico Ramon Dias. Galera, o jogo que o Corinthians fez taticamente perfeito. A zaga do Corinthians pela primeira vez durante muitos anos eu vi uma zaga do Corinthians consistente. Félix Torres, Kaká e André Ramalho, que parecia que já estava há 10 anos no Corinthians, fez uma partida quase perfeita, galera. Vamos começar a falar um pouco do jogo, do final pro começo, porque 9 minutos de acréscimo é um escândalo, galera. Parecia que era até o Bahia fazer o gol de empate, mas a sorte rondou o Corinthians, que não estava acontecendo nos últimos jogos. O Corinthians estava sofrendo com pênaltis de jogadores na hora H do Corinthians. O Corinthians estava sofrendo gols, o Corinthians estava dando mancada no final do jogo e teve uma bola na trave depois de um cruzamento. A bola não entrou, depois o Hugo pegou mais uma outra bola. O Corinthians sofreu nesses 9 minutos aí que o juiz deu de acréscimo, mas o Corinthians foi perfeito, galera. Falar um pouco também do meio pro começo do jogo. Não gostei da saída do Garro. O Garro é o homem pensante do Corinthians. O Garro é o melhor jogador do Corinthians. Não pode sair. Só sai se estiver machucado ou por cansaço extremo. Caso contrário, o Garro precisa estar jogando. E o Yuri Alberto, acho que foi o cara que mais marcou, mas também foi o cara que mais me deu raiva nesse partido do Corinthians. O Yuri Alberto, o que ele tem que fazer que é segurar a bola, o que ele tem que fazer, pelo menos tocar a bola decentemente, pelo menos ter consciência na hora de dar um passe lá na frente. O Yuri Alberto perde lances horrorosos, galera. Me parece às vezes que até ele não é um jogador profissional de futebol, porque ele dá cada passe, mata cada contra-ataque do Corinthians horroroso. Tá certo que ele só teve uma bola no contra-ataque no primeiro tempo para marcar o gol quando estava 0 a 0 ainda. Ele não conseguiu ter o raciocínio, não conseguiu ter uma consciência clara da jogada e se atrapalhou todo, galera. O Yuri Alberto talvez hoje seja o calcanhar de Aquiles do Corinthians. Eu dizia em vários vídeos atrás que era o Hugo, que era lateral, mas vamos ser sinceros, a lateral do Corinthians jogou muito bem. Pela primeira vez eu vi o Hugo decentemente jogar uma partida pelo Corinthians. Eu acho também muito pelo fator da zaga do Corinthians. A zaga do Corinthians estava muito coesa, muito forte. Essa zaga do Corinthians com os 3 zagueiros. Não sei se ele vai manter esse mesmo esquema quando jogar na Arena Corinthians, mas foi um esquema que deu muito certo para jogar contra o Bahia, que era um time que copeira, um time que estava ganhando muitas partidas dentro da Arena Fonte Nova. Perdeu a última partida para o Cuiabá, mas estava vindo de uma sequência muito grande na Arena Fonte Nova, lá na Bahia. Então o Corinthians ainda não tinha aquela confiança toda de jogar fora de casa. E o Ramon Dias entrou com 3 zagueiros, galera. E deu muito certo. Foi o esquema perfeito pro Corinthians. O Corinthians teve volume no ataque quando estava com o Garro, quando estava com o Romero. E o Corinthians soube segurar a pressão do Bahia no segundo tempo, principalmente nesses últimos 9 minutos. O Corinthians conseguiu segurar. A sorte esteve com o Corinthians. E eu acho que é isso que é o mais importante. Da gente perceber a mudança no Corinthians, a mudança de espírito que o Corinthians entrou com a Ramon Dias. É só um começo de trabalho, mas eu acho que são peças novas que também ele tem à sua disposição, como o Alex Santana, que na minha opinião foi perfeito, um jogador que já entrou no Corinthians, já pronto, galera. Alex Santana, o Garro, deu muito volume ali no meio campo do Corinthians. Gostei muito do Ryan. O Ryan também, um jogador que estava a ponto de sair do Corinthians. O Corinthians estava quase emprestando ele para o Novo Horizontino. Já estava a documentação tudo encaminhada. O Ramon Dias travou essa ida do Ryan ao Novo Horizontino. E o Ryan, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores ali na volância do Corinthians. Quando ele saiu, até o Corinthians perdeu um pouco mais de volume na marcação. Principalmente o Corinthians perdeu criação com o Garro. O Garro muito inteligente, muito o principal jogador do Corinthians, pensante dentro do Corinthians. Há anos que a gente não via a sequência de um meio de campo do Corinthians que dava gosto de a gente imaginar e sonhar que possa ser um jogador para o futuro do Corinthians, que possa ajudar muito o Corinthians. Então o Garro, na minha opinião, foi sim o craque do jogo, até foi eleito na transmissão como o melhor jogador do time do Corinthians, na minha opinião também. O Garro jogou muito bem, galera. O time do Corinthians no geral, gostei muito do Hugo, repito mais uma vez, gostei muito do Hugo. Para mim foi a melhor partida do Hugo como jogador do Corinthians.
Nesse ano inteiro que ele jogou com a camisa do Corinthians, na minha opinião, eu criticava muito ele toda vez que eu ia comentar sobre o Corinthians, mas passou também essa melhora do Hugo pelo time inteiro, que marcou muito, o time que correu, teve volume, segurou a bola, teve condição de disputar um jogo fora de casa de igual para igual contra uma equipe do Bahia que está muito bem, galera. É só o começo dessa retomada do Corinthians, com essa nova direção técnica do Corinthians, e eu acho que o Corinthians vai melhorar muito com a chegada do Charles, talvez a chegada do Cuéllar também, o Corinthians buscando reforços, o Mateuzinho também, achei muito bem, o Mateuzinho jogou muito bem, fez o arroz com feijão ali, não inventou muito, falhou, teve algumas pequenas falhas que ele costuma ter, mas eu acho que com a confiança, retomando a confiança, eu acho que jogo a jogo o Corinthians vai melhorar. Jogo a jogo o Corinthians tem condição de sair dessa situação. São só 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Agora o Corinthians vai enfrentar o Grêmio na Arena Corinthians. É o momento chave do Corinthians mostrar sim que veio, mostrar sim que está forte, mostrar sim a recuperação e confirmar essa recuperação e ganhar do Grêmio na Arena Corinthians. Galera, é o momento do Corinthians dar tudo dentro de campo. É um time jovem, é um time novo e o Corinthians aí vem com tudo, mas precisa melhorar o ataque. O Yuri Alberto precisa fazer gol, o Yuri Alberto precisa ajudar marcando gols. Só o Romero, só depender de gols do Romero, a gente não vai sair dessa situação. O Corinthians precisa ter mais jogadores marcando, mais jogadores da frente do ataque do Corinthians marcando os gols. O Corinthians precisa melhorar essa média de saldo de gols, que é baixíssima para o time do Corinthians. O Corinthians precisa confirmar esse volume de partidas, esse volume de partidas ganhas, esse volume de jogos bons. O Corinthians precisa confirmar contra o Grêmio no próximo jogo na Arena Corinthians. Galera, mas gostei muito no geral, gostei muito, parabéns para a comissão do Corinthians, para o Ramon Dias e todo o time do Corinthians. A gente vai torcendo, esperando melhoras do Corinthians pro restante da temporada, galera. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa a sua inscrição também ainda, se você não é inscrito. Eu sou o Malacorte, faço vídeo do Corinthians, todos os jogos aqui. É nóis, bora, vai Corinthians!